Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline Rayane e hoje eu vim trazer um vídeo aula de história para vocês, um resuminho básico sobre a Idade Média e as fontes das minhas pesquisas. Estão tudo aqui embaixo na descrição para quem quiser ver. E é isso, gente, bora lá! Vamos primeiro começar falando sobre o que foi a Idade Média. A Idade Média foi um período histórico que começou lá em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e que foi durando até 1492, com a chegada dos europeus à América. E tudo isso não durou 100 ou 500 anos, né? Foram quase 1000 anos. E esses 1000 anos foram divididos em duas fases, que é a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A primeira fase, né, a Alta Idade Média, foi o que aconteceu no início da Idade Média, lá para o século V até o X, mais ou menos. Então, foi algo que foi marcado por invasões, instabilidades, o que consequentemente aconteceu a ruralização, o feudalismo, e que tudo isso a gente vai conversar já já. E aí a segunda fase foi a Baixa Idade Média, onde aconteceu lá no século XI ao XV, mais ou menos, e que foi marcada porque as cidades voltam a crescer, né, depois das invasões. As cidades voltam a crescer, o comércio começa a aumentar, porém é nessa parte onde começam as crises, as guerras e a peste negra, né, que é algo que muita gente já ouviu falar, e enfim. Voltando um pouquinho na Alta Idade Média, onde foi o início de tudo, depois da queda de Roma, a Europa ficou politicamente fragmentada, ou seja, ficou tudo muito dividido. E nisso, os povos germânicos, que eram os povos que moravam no norte da Europa, onde hoje em dia é Alemanha, Noruega, Dinamarca, esses povos começaram a invadir as antigas áreas de Roma, causando destruição de cidades. E aí a população ficou um pouco insegura. Com a falta de proteção, muitas pessoas se viram na obrigação de sair das cidades e começarem a migrar para os campos. E esse processo é chamado de ruralização, onde várias pessoas se migram para os campos para procurar mais proteção, uma melhor qualidade de vida. E como uma consequência da ruralização, temos o feudalismo, que surgiu a partir da necessidade que as pessoas tinham de proteção e uma estabilidade financeira. E ele era baseado, basicamente, em trocas pessoais, onde os nobres ofereciam terras e proteção, enquanto os servos trabalhavam para ele na parte agrícola, né, na plantação e cuidando dos animais, e tinha essa troca de que os servos tinham que dar parte do trabalho deles para os nobres. E as sociedades nos campos eram totalmente hierarquizadas. Então lá tinham 3 grupos sociais. Tínhamos o clero, onde cuidava da parte espiritual, no caso era a Igreja Católica. Tínhamos os nobres, ou senhores feudais, que eram os que tinham a terra, tinham a grana e que mandavam nos camponeses. E aqui em terceiro temos a maior parte da população, que eram os camponeses, né, os servos, que serviam aos senhores feudais, dando parte do que eles plantavam, dos animais e tudo mais. E naquela época, a Igreja Católica não era apenas uma instituição religiosa, ela também comandava a política e a cultura de toda a Europa. Então, eles tinham poder para fazer o que eles quisessem com as pessoas, porque naquela época a religiosidade era muito forte e os fiéis não tinham como duvidar daquilo, porque os padres, né, todo mundo ali, era como se fosse a voz de Deus na Terra. Então, tudo que eles falassem estava certo e os fiéis não questionavam, já que naquela época também o nível de escolaridade era muito baixo. Então, praticamente quase ninguém sabia ler. Então, eles não tinham acesso à Bíblia e nada do tipo. Então, o que valia eram as coisas que eles falavam. E naquela época, na Igreja Católica, mediava conflito entre reis, que eu vou falar já já pra vocês. Eles cobravam impostos terríveis para os fiéis, que não duvidavam de nada. Eles só obedeciam porque era a voz de Deus. E aí eles também controlavam a cultura e a educação naquela época, né? E como eu já falei, né, a fé guiava basicamente a vida de todas as pessoas, a salvação era pregada a todo momento, era um tema constante, onde você tinha que fazer o que eles mandavam para que você fosse salvo. Tanto que a venda de indulgências eram terríveis naquela época, onde a igreja vendia, tipo, um pedacinho, um terreno no céu. Então, se você pagasse dinheiro a eles, fizesse uma troca com eles, você poderia ganhar um terreno
no céu. O que é muito estranho, né? Mas naquela época aquelas pessoas acreditavam por falta de conhecimento básico sobre o cristianismo. Vamos agora falar sobre o pequeno conflito interno que aconteceu na Igreja Católica lá em 1054, que foi quando a Igreja se dividiu em duas partes: a Igreja Católica Romana Apostólica do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Então foi uma separação religiosa, política e cultural para aquelas pessoas, né? Tava surgindo coisas novas e tudo mais. Decorrente disso, aconteceu a querela das investiduras, que foi quando os reis europeus começaram a entrar em conflito com o Papa para ver quem deveria nomear bispos. E nisso, né, mostrou que a igreja tinha muito mais poder que os reis, porque a igreja conseguiu dizer que ela tinha que nomear os bispos, e os reis não ficaram contentes com toda essa história, né? E aí aconteceu a cisma do Ocidente, que foi quando, por quase 40 anos, existiram 3 papas, 3 líderes religiosos atuando ao mesmo tempo. E eles não se davam bem, eles não se juntavam. Cada um deles diziam: eu sou o verdadeiro papa. E a população não sabia mais em quem acreditar, porque tinham 3 líderes religiosos e cada um deles falavam: sou eu o verdadeiro, sou eu, sou eu, sou eu. Não é aquele, sou eu. Então a população ficou totalmente confusa com o que estava acontecendo e abalou, né, claramente a fé das pessoas, o que começou a dividir um pouco a igreja. E aí, como eu já falei, né, a maior parte da população eram os camponeses que viviam ali nas terras dos nobres, nas vilas, e que a vida era simples, né, claro, porque eles não tinham direito a muita coisa, mas era uma vida cheia de dificuldade, com medo constante da guerra, da fome e das doenças. E nos campos a religiosidade era muito forte. As pessoas acreditavam em milagres, em santos, e a religião, né, explicava fenômenos naturais, doenças, as guerras. Era tudo muito explicado pela igreja. Então, aquelas pessoas tinham muita fé de que tudo aquilo não ia passar, mas eles tinham muito medo também das guerras, da fome e das invasões, né, dos povos germânicos. Era um medo constante de que eles chegassem ali nos campos. E vamos falar agora sobre as doenças da Idade Média, que foi quando tudo começou a realmente desabar para a vida daquelas pessoas, porque justamente as doenças estavam se espalhando de uma forma avassaladora. Doenças que eles não entendiam de onde vinham, como elas chegavam até eles, mas, gente, era algo básico. Mas naquela época eles não tinham conhecimento, então a culpa não era deles. As ruas, gente, elas não eram limpas, as ruas eram totalmente sujas. Todo o esgoto da sua casa você jogava pela janela na rua. Então todas as coisas sujas que você tinha na sua casa você jogava na rua. E nisso começou a acumular muito rato, muita pulga. E começou a aparecer tifo, doença, né, de lepra, varíolas e febres que eles não entendiam de onde estavam vindo. Porque naquela época a ciência não era muito estudada. Porque até nisso a igreja controlava. Então só estudava quem a igreja deixava. E aí, no meio dessas doenças, aconteceu a maior tragédia da história da Europa, que foi em 1347, quando a peste negra começou a se manifestar entre as pessoas. E os sintomas dessas doenças eram terríveis, porque davam febre, vômitos, dores no corpo e também davam muitas bolhas escuras no corpo inteiro. Então foi aí que começou o nome de peste negra, porque eram bolhas escuras e horríveis, né? E aí, com toda essa população doente, aconteceu que em 4 anos, sem ter nenhuma intervenção na doença, 1/3 da população da Europa acabou morrendo dessa doença. Então é algo assim surreal, que a gente acha que não tem nem como isso acontecer. Mas naquela época, né, sem muita estrutura, com as cidades ficando cada vez mais sujas por conta dos vômitos dessas pessoas doentes, né, que também eram jogados na rua, os ratos estavam assim soltos pelas ruas. Então todo mundo ficava muito doente e a doença se manifestava cada vez mais nas pessoas. Então, como eu já falei, né, naquela época as pessoas eram muito religiosas, tanto as pessoas do campo, tanto as pessoas da cidade. Então eles tinham que buscar de Deus porque estava acontecendo algo tão devastador. Mas aquela altura do campeonato não tinha mais o que se fazer. Por quê? Porque os padres e líderes religiosos tinham fugido das cidades e ido para o campo,
Por quê? Porque nos campos não tinham tanta doença, então eles queriam se salvar de certa forma e acabaram deixando os fiéis nas cidades, doentes e desamparados, achando que Deus tinha de alguma forma abandonado eles. Então aconteceu que muita gente doente acabou perdendo a fé em Deus, porque como os líderes religiosos tinham deixado eles na mão, eles achavam que Deus também tinha desistido deles e que era um castigo divino e que era algo muito que não tinha o que fazer mais e eles tinham que aceitar o destino deles e iam morrer ali doentes. E depois, quando a peste negra foi diminuindo, começou uma grande revolta por parte dos camponeses, dos servos, já que muitos trabalhadores tinham morrido com a doença, né? E aí nisso eles começaram a exigir melhores condições. E houve muitas revoltas camponesas, que é assunto para outro vídeo, né? Aconteceu a revolta dos camponeses ingleses, da Inglaterra, né? Aconteceu também a revolta na França, Alemanha e Espanha. E aí, durante o fim da Idade Média, na transição aí para a Idade Moderna, o comércio voltou a aumentar, né? Eles estavam tentando se restabilizar depois da doença. As cidades foram crescendo de novo, né? Porque os senhores feudais tentaram manter o feudalismo, mas eles não conseguiram. Então, os camponeses migraram para a cidade de novo. Então, as cidades voltaram a ter população. A igreja também foi muito questionada, porque eles tinham abandonado, né, os fiéis ali quando eles mais precisavam de uma ajuda divina. E aí depois disso começa a virada para a Idade Moderna, onde nós temos o Renascimento, as grandes navegações, as burguesias, e tudo isso também é assunto para outro vídeo. Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixa aqui nos comentários, deixa seu like para eu saber que vocês gostaram desse estilo de vídeo, que eu posso trazer aqui mais para vocês sobre o Renascimento, como eu já acabei de falar, né? E foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, já que eu nunca tinha feito um estilo de vídeo assim, um vídeo aula, conversando mesmo com vocês sobre história, que é algo que eu gosto muito. E eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Deixa aqui nos comentários outro assunto que vocês queiram aprender também. Deixe seu like e me siga nas minhas redes sociais. Eu tenho meu Instagram pessoal, mas também tenho meu Instagram de estudos, onde eu publico resumos sobre muitas coisas, sobre história principalmente, sobre a história do Brasil, sobre o período colonial, república. Então eu gosto muito de história, né? Então tem muita coisa interessante para vocês verem lá. E aqui na descrição também tá o link de um resumo que eu fiz também sobre a Idade Média, que tá no Pinterest, para vocês acessarem, baixarem e lerem aí de graça. E é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.